Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida, pelas tuas muitas misericórdias que foram renovadas nesta manhã em nossas vidas, pela promessa do Senhor de que a bondade do Senhor nos cercaria a cada momento de nossas vidas. Por isso nós estamos alegres e confiantes de que tudo o que irá acontecer nesse dia, nesse momento, é fruto da vontade do Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando mais um pouquinho sobre o Senhor, sobre o ser de Deus. Para tanto, pedimos que o Teu Santo Espírito possa inundar os nossos corações, iluminar nossas mentes, para entendermos a vontade santa e soberana do Senhor. Toma minha vida, ó Pai, nas Tuas mãos, e que o Senhor diminua a mim, ó Pai, e venha crescer o Senhor nesse momento, para que somente o Senhor seja glorificado. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos dando continuidade às doutrinas da graça, segundo a apostila do reverendo Leandro Lima. E já estudamos sobre a revelação de Deus, já estudamos sobre como Deus quis se revelar a nós, né, porque nós mesmos somos incapazes de nos achegarmos a Deus. Já estudando sobre a palavra de Deus, e vimos que ela foi inspirada, totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ela é eficaz e cumpre aquilo que Deus determinou. A revelação especial de Deus, né, que é a palavra de Deus, ela tem como propósito a redenção de nós, homens. E vimos que também Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus. Vimos também como essa palavra foi compilada num livro chamado Bíblia, 6 livros em um, 66 livros em um. E vimos também que Deus, sobre a existência de Deus. Na aula passada, o Diego falou sobre a existência de Deus. Então, nós partimos do pressuposto de que Deus existe, que Ele quis se revelar a nós, e Ele se revelou a nós através das Escrituras, da Palavra de Deus. E agora a gente vai ver sobre o conhecimento de Deus. Há muitas eras, o ser humano vem querendo saber qual a origem nossa, o que nós fazemos aqui e para onde estamos caminhando. Isso foi sempre questionado pela filosofia, os filósofos sempre procuraram dar essas respostas. E para conhecer o homem, acabam tendo que saber quem criou o homem. Então, partindo desse pressuposto que já vimos, de que Deus existe, e existe, que Ele se revelou a nós através da palavra de Deus, a revelação especial e redentora dEle. Então, nós vamos conhecer esse Deus. Como conhecer um Deus que é infinito, que é imenso, que é espírito e que é incompreensível em certo ponto? É isso que nós vamos ver nessa tarde. Atenas era uma cidade, eu não sei se está passando. Não, né? Esse que é o problema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Passou? Atenas era, das cidades antigas, a mais religiosa. Em cada canto que você passava em Atenas, você via templos, você via altares de vários e vários tipos de deuses. Deuses com letra minúscula, porque cada deus desse, de Atenas, da Grécia, não era aquele Deus que se revelou, que quis se revelar na palavra de Deus. E eles adoravam tantos deuses, e tinha essa preocupação de adorar esse monte de Deus e falar que eles glorificavam os deuses, que eles montaram até altares ao Deus desconhecido. E pegando esse gancho do Deus desconhecido, em Atos capítulo 17, verso 17, Paulo ele acaba pregando para os atenienses sobre esse Deus ironicamente desconhecido, mas que era o único Deus verdadeiro. Então, essa ironia de Paulo, que vai pregar aos atenienses
que se intitulavam os conhecedores dos deuses, né, se glorificavam por glorificarem vários deuses, acaba Paulo pregando a esse Deus desconhecido, que era o Deus verdadeiro a eles. E Paulo quis, na verdade, mostrar para esses filósofos que nem toda filosofia e nem todo conhecimento humano, a parte da revelação de Deus, poderia levar ao verdadeiro conhecimento do Deus verdadeiro. Então, foi aquela batalha. Paulo acaba mostrando que a origem do homem vem do próprio Deus, que o propósito desse homem nada mais é do que glorificar o Deus e que esse homem tinha um destino. Destino A, destino B, segundo a revelação de Deus, segundo o conhecimento que eles haveriam de ter de Deus. Então, alguns creram, outros não creram. E o conhecimento fora das Escrituras, Paulo falava que era como se ele estivesse querendo tatear como cegos, buscando algo que eles não poderiam ver, fora da revelação de Deus, fora das Escrituras. Então, o próprio Pedro fala que sem o conhecimento de Jesus Cristo, nós somos considerados cegos. Né? Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso de 8 a 9, Pedro fala que sem o conhecimento de Jesus, o homem é cego. E Paulo nada mais do que repete isso também. Fala, é como se Deus está tão próximo de vocês e vocês, como cegos, ficam tateando sem poder alcançar esse Deus, porque vocês buscam fora da revelação especial da revelação de Deus. Então, esse Deus, Paulo fala que eles só poderiam mesmo alcançar mediante a revelação especial, redentora, na palavra de Deus. Agora, esse Deus é conhecido de todos, e eu fico pensando que todos nós aqui temos amigos, colegas, que dizem conhecer a Deus. Né? Se você perguntar a qualquer pessoa do seu convívio, que não seja ateu, ele vai falar que conhece a Deus. Né? Só que cada um fala uma faceta de Deus, segundo aquilo que ele acha que Deus é. Né? Então, vemos um falando que Deus é isso, outro que Deus é aquilo, coisas bem distintas um do outro, que faz com que a gente coloque uma interrogação. Será que estão falando do mesmo Deus? E aí a gente vê que pessoas adoram o Deus soberano, criador de todas as coisas, o Deus que rege todo o universo, o Deus que soberanamente dirige nossas vidas, mas para outro é aquele Deus que ele pode dar ordens, como se fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Faça isso, Deus, faça aquilo, eu ordeno que o Senhor faça isso, faça aquilo. Então, a gente vê um disparate do Deus dessa pessoa para o Deus da outra pessoa. Vemos que as pessoas adoram o Deus transcendente, mas, ao mesmo tempo, aquele Deus imanente, o Deus conosco, que se importa, que se relaciona conosco. O outro já é aquele Deus distante, inacessível, que você não pode nem se achegar a ele. Outros, o Deus reverenciado, aquele Deus que o profeta fala, ai de mim, que tenho lábios impuros. Ou aquele que o profeta cita, que serafins cobrem com 2 asas os pés, com 2 asas o rosto, e 2 voam. Tamanha reverência diante do Deus Todo-Poderoso. Já outro trata Deus, coloquialmente, como um colega qualquer, chamando de meu brother, meu camarada, o cara lá de cima. Então, a gente nota nos nossos relacionamentos, no dia a dia, mesmo essa pessoa que diz conhecer o Deus, verdadeiramente não conhece a Deus. E aí, para a gente poder falar para essa pessoa quem é Deus, a gente precisa saber definir Deus. Né? E aonde a gente vai encontrar essa definição de Deus? Na Bíblia. Aí eu trouxe uma definição do Catecismo de Westminster, que é uma definição bem tranquila, que se você decorar, vai te ajudar muito e vai ajudar muitas pessoas a saber diferenciar quem é esse Deus. Diz assim a definição: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições.
Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador daqueles que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Uma definição fácil da gente memorizar, né? E aí a gente pode falar, olha, Deus é isso aqui, se encaixa no seu Deus? Você pode realmente chamar Deus de o cara lá de cima? Meu brother? Sem reverência? Você realmente pode fazer uma imagem de Deus, um Deus que é espírito, invisível, sem corpo, sem membros? Você pode trazer isso? Deus é inconcebível, a gente vai ver segundo essa definição. E eu queria chamar a atenção para vocês, isso que está em amarelo, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Uma coisa perfeita, ela não pode ser acrescentada e nem tirada nada. Ela já é perfeita por si só. É infinito e é incompreensível. Baseado nesses atributos de Deus, nós vamos falar daqui para frente e a gente vai poder ir raciocinando à medida que a gente for tratando sobre esse assunto. Bom, então podemos conhecer Deus, né? Esse Deus que é inconcebível. E o que é um Deus inconcebível? Não se afirma que Deus, propriamente falando, pode ser concebido, ou seja, não podemos formar uma imagem mental de Deus. Toda concepção implica em imaginação. Para se ter uma concepção, é preciso combinar seus atributos que formam a definição de Deus para obtermos uma imagem representativa. Portanto, não se pode formar uma imagem do espaço infinito, nem da duração infinita, e nem de um todo infinito. Então, conceber uma imagem de Deus como muitos fazem é errado, né? Segundo aquela definição pequenininha que a gente viu lá atrás, o Deus que é espírito, não tem corpo, não tem membros, sem paixões, você não consegue conceber uma imagem de um Deus desse. E tantas pessoas concebem, né? Mas o problema disso tudo é que faz a gente pensar que somente esses que fazem essa concepção de Deus física, fazendo estátuas ou imagens, é que são as pessoas que criam Deus falso. Eu imagino que não, e torço para que não, mas é muito comum dentro de nossas igrejas terem pessoas que vêm adorar a Deus, mas um Deus que não é o Deus que se revelou nas Escrituras. Porque esse Deus é formado também por pressupostos nossos. E a gente vai criando um Deus que acaba sendo um ídolo, mas não o Deus verdadeiro, né? Então, muitas pessoas adentram templos cristãos pensando, e evangélicos também, pensando que estão adorando o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, mas são deuses totalmente desconhecidos também. Deus falso, que criou na sua própria mente, né? Agora, Deus é incompreensível? Como Deus é infinito e nós finitos e limitados, jamais poderemos compreender plenamente a Deus. Nesse sentido, podemos dizer que Deus é incompreensível, ou seja, que não pode ser plenamente compreendido. Esse sentido é distinguido do significado mais comum, que é que não pode ser compreendido, que Deus não pode ser compreendido. Então, não é verdade dizer que Deus não pode ser compreendido, mas sim dizer que ele não pode ser compreendido plena e exaustivamente. Então, quando fala que Deus é incompreensível, é que a gente não pode compreender Deus no seu esplendor máximo, na sua plenitude, mas podemos compreender parte de Deus.
porque Ele quis se revelar, né? Em Deuteronômio 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, se existem coisas encobertas, é porque Deus não quis decifrá-la para a gente, abrir para a gente, por alguns motivos. Ou porque Ele não quis, porque Ele é soberano, ou porque nós mesmos somos incapazes de compreender a complexidade desse Deus, que é infinito, que é eterno, que é o Todo-Poderoso. Então, se Deus é incompreensível para mim e para você, por duas razões básicas. Uma, porque Ele não revelou totalmente dentro das Escrituras. E Ele não revelou totalmente, nós não sabemos por quê, mas uma coisa nós sabemos, que nós somos limitados de entendimento. Jamais poderemos compreender a complexidade desse Deus. Somos seres finitos, e o finito não pode compreender o infinito. Somos seres que vivemos num tempo, jamais poderemos entender um Deus eterno. Então, conhecimento de Deus podemos ter, mas esse conhecimento, essa compreensão de Deus, ela é limitada naquilo que Ele mesmo quis se revelar. Então, o próprio Deus disse em Isaías 55, 8 e 9, porque nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ó, o próprio Deus falando que nós somos incapazes, nós somos diferentes de Deus. E por sermos tão diferentes de Deus, nós jamais o compreenderemos, os caminhos do Senhor. E Paulo, quando estava falando sobre predestinação no livro de Romanos, um assunto tão difícil, tão complicado de ser falado, termina ele falando assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Impossível conhecer o que Deus está pensando na sua totalidade. Impossível você compreender os caminhos do Senhor em sua totalidade. Somos limitados. Então, compreender Deus na sua totalidade, esquece, jamais vamos conseguir. Mas podemos conhecer Deus. E o atributo de Deus que não faz ele totalmente compreensível é exatamente a sua infinidade, lá naquela definição que eu risquei de amarelo. E por isso ele é incomparável, o que faz Isaías, no seu capítulo 40, versículo 18, falar: com quem comparareis a Deus? O interessante é que quando Isaías ele fez essa citação, com quem comparareis a Deus, ele estava no contexto de que Judá, o reino de Judá, estava vivendo um momento meio perturbado, com a Babilônia, Nabucodonosor, conquistando tudo ao redor. Então, Judá era uma formiguinha perto da Babilônia. E, certamente, Nabucodonosor chegaria até Judá e conquistaria. Foi o que aconteceu, inclusive, por disciplina do próprio Deus. Deus entregou Judá à Babilônia, né? Mas, nesse contexto, Isaías escreve: não devemos temer, que o nosso Deus é maior do que as nações. E aí, lá no versículo 15, alguém poderia abrir o versículo 15? Isaías 40, 15. Diz que as nações são consideradas por ele como um vinho que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Então, Isaías fala assim, ó, não tem nações, não tem império babilônico, e se você quiser, império medo-persa,
Grécia, Império Romano, mais para frente Alemanha, Estados Unidos, Rússia, seja quem for, as nações são como gota num balde. São como uma poeira numa balança de precisão. São como uma poeirinha que levanta, né? Mas aí Isaías ele para pensar, opa, balança a cabecinha assim, fala: será que é isso mesmo? As nações são como gota no oceano? Aí no 17 ele continua falando: não, as nações, todas as nações, são como nada. Ou melhor, como menos que nada. Aí eu pergunto para você, nessa redução que Isaías está fazendo, eu estou segurando alguma coisa aqui. O que eu estou segurando aqui? Nada. Mas eu estou segurando alguma coisa. Porque logo em seguida Isaías fala: não, menos que nada, como vácuo. E qual a definição de vácuo? É ausência de matéria. E esse ar que eu estou segurando aqui tem matéria. Então imagina, gente. Imagina, Isaías, eu imagino que Isaías não sabe nem o que era vácuo, mas por inspiração do Espírito Santo, ele veio falar isso, que as nações são como vácuo. Nem ar tem para comparar a grandiosidade do nosso Deus. Por isso nós podemos confiar nesse Deus, que a despeito dele ser tão grande, tão imenso, infinito, eterno, ele se preocupa com a gente. É por isso que eu e você estamos aqui, né? Agora, posso conhecer esse Deus imenso, eterno? Podemos conhecer. Mas essa imensidão de Deus, aquele que toma as águas, todas as águas do rio, dos mares, na concha da sua mão, aquele que mede os céus com a palma das suas mãos, podemos conhecer esse Deus? Uma coisa que vai fazendo a gente pensar, imaginar. Eu fico imaginando aqueles filósofos doidos lá que Paulo estava falando, como que eles foram sendo encurralados, né? E como conhecer esse Deus que dirige a história? Diz a palavra de Deus que Deus é que alimenta os corvos. Como que o corvo se alimenta? De restos mortais. Você vê que até a morte Deus traz para trazer vida, para sustentar a vida de outros. Quando você acha que aquele dejeto jogado lá no canto não serve para nada, aquela coisa orgânica, você vai olhar lá e você vê as formigas, vê os micro-organismos produzindo vida, que vai trazer vida, as plantas. Esse é o Deus que rege cada detalhe desse universo, que a gente nem imagina, tanto o macroscópico quanto o microscópico. Podemos conhecer esse Deus através do amor incompreensível dele, que diz que enviou seu único filho para morrer por mim, para você e por você, sendo ainda nós inimigos dele. Porque uma coisa é você amar aquele que te ama. É fácil, né, Fernando? Falar que você ama a Carla, sabendo que ela te ama. Vai amar o seu inimigo. Mesmo aquele inimigo continuando, fazendo coisas erradas contra você. Que amor é esse, incompreensível? Podemos conhecer esse Deus? Podemos. Podemos conhecer esse Deus porque Ele tem deleite em se revelar. Ele se revelou, quis se revelar na palavra especial de Deus. Ele quis se revelar quando Ele enviou seu Filho, a revelação máxima, o esplendor da revelação do próprio Deus. Quando Deus envia seu Filho, Ele quebra essa barreira do finito com o infinito. É impressionante você imaginar que o eterno entra no tempo, que o infinito entra no finito. Como? Só Deus sendo totalmente poderoso. Aquele verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Ele se esvazia de toda a glória que ele tinha junto ao Pai. Aquele poder todo que ele criou todo o universo, e de repente ele se torna um bebê, nascido de mulher, uma manjedoura simples, humilde. Ele tem deleite em se revelar. Cresceu, viveu, mostrou quem é Deus através da sua vida. Então é a revelação máxima. E podemos conhecer Deus sim, mas conhecer como?
conhecemos Deus através do conhecimento de Jesus Cristo. Ele é a expressão máxima de Deus. Só Ele que pode revelar a Deus a nós. David Clarke é um teólogo, e ele, no seu livro Compêndio de Teologia Sistemática, na página 64, ele escreveu assim: podemos saber que Deus existe, sem sabermos tudo sobre Ele. Podemos tocar a terra, sem, entretanto, sermos capazes de abraçá-la. A criança pode conhecer a Deus, ao passo que o filósofo, ou o teólogo, mais sábio, vou acrescentar aqui, não pode descobrir toda a sua perfeição. Deus se revela para uma criança e Deus se revela para o filósofo mais sábio que existe na Terra. Mas nenhum dos dois pode compreendê-lo na sua plenitude. Nenhum dos dois. Esse conhecimento é um conhecimento, como a gente já viu passada, redentora. É uma revelação que vai dar redenção ao homem, aqueles que o Espírito Santo quiser. Mas também é um conhecimento revolucionário, no sentido de que, ao conhecermos Deus das Escrituras, isso vem transformar nossas vidas, vem transformar o nosso caráter, vem transformar a nossa vontade, sentimentos, pensamentos, e deve transformar as nossas ações. Por isso é chamado de conhecimento revolucionário de Deus, porque ele vai transformar. Se você realmente conhecer a Deus, o que você é hoje, você não pode ser o que você foi ontem, porque Deus vai revolucionando, vai mudando o seu caráter, sua vontade, sua disposição, seus pensamentos, o seu jeito de agir. Isso é que Deus faz na vida da gente. Leva-nos a conhecer a sua vontade. E se a gente for ver esses versículos, eu peço a alguém para abrir Jeremias, capítulo 29, 23 e 24, e 2 Tessalonicenses 4, 3, nós vamos ver qual é a vontade de Deus para nós. Alguém pode ler? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando conhecemos a Deus, a nossa glória está em conhecer cada vez mais quem é Deus. O Deus misericordioso, o Deus que tem prazer no juízo e na justiça. Nós jamais vamos gloriar da nossa sabedoria, da nossa força, do nosso conhecimento, ou seja, de qualquer coisa que somos. Vamos nos gloriar nele. E 2 Tessalonicenses 4:3, 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, santificação está muito ligado com o conhecimento de Deus. Muito ligado com o conhecimento de Deus. Eu escrevi aqui 2 Tessalonicenses, tá? Se me chamou a atenção, é 1 Tessalonicenses. Né? Nós, cristãos, vivemos 3 fases da vida, depois que somos cristãos. Nós vivemos a fase da salvação, creu no Senhor Jesus, já é salvo. E vimos que nós não vamos perder essa salvação. Essa salvação já está garantida, já está penhorada pelo Espírito Santo. Depois da morte, nós entramos no estado de glorificação. Já somos glorificados. Mas a redenção e a glorificação tem o processo de santificação. É esse que nós estamos vivendo, eu e você, hoje, ontem, se Deus permitir, amanhã, depois. Cabe a cada um de nós buscarmos esse conhecimento que, como vimos, está diretamente relacionado ao conhecimento de Cristo. Por isso que Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
que a vontade dele é que cada vez que vamos conhecendo a Deus, através de Jesus Cristo, mais santos nós vamos ficar, mais parecido, santo no sentido de se tornar mais parecido com Jesus. Então, esse processo de santificação que nós vivemos, nós temos que buscar desenvolver essa santificação. E como que eu faço isso? Lendo, estudando, meditando na palavra de Deus. É isso que a gente faz, todas as quintas-feiras. É isso que a gente faz aqui. É isso que devemos fazer no nosso quarto, na nossa intimidade, na nossa devoção com Deus diária. Buscar o conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento é que vai fazer a gente a entender quem é Deus e quem somos nós. Né? Por fim, depois eu abro para as perguntas e pode fazer qualquer tipo de pergunta que o pastor está aqui presente para responder. O conhecimento de Deus nos levará a uma intimidade maior com Ele e nos fará melhores adoradores. Conhecer a Deus deve ser prioridade na sua vida, na minha vida. Certo? Nós não vamos falar mais como conhecer a Deus, porque é cena dos próximos capítulos, esse conhecimento de Deus. Mas hoje foi saber que nós podemos conhecer a Deus, a despeito da nossa pequenez diante dele, que é infinito e eterno. Mas nós podemos conhecer parte desse Deus, conhecer parte de como Deus pensa, mas jamais exaurir o conhecimento desse nosso Deus. Amém? Alguém quer acrescentar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, de verdade. O pastor está aqui para responder. Ninguém perguntando. Pastor, o senhor está livre. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, cada palavra do Senhor lida e exposta aqui. Porque a despeito do que eu falei aqui como homem, a tua palavra foi falada, foi lida, e ela jamais voltará sem cumprir aquilo que apraz o Senhor. Te louvamos porque a tua palavra é viva, tua palavra é a verdade. Te louvamos porque ao confrontar com ela, é como nós olharmos para um espelho onde vemos as nossas falhas, nossos erros. Por isso, ó Pai, que possamos, diante da tua palavra, corrigir aquilo que está de errado em nossas vidas, para que cada dia mais sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse processo de santificação, venhamos a buscar o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Dai-nos a graça, ó Pai, do Senhor, para que possamos verdadeiramente ter sede e fome do Senhor, ó Pai. A oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.